Amados irmãos, mais uma vez estamos juntos para estudar a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre o arrebatamento. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre convosco, com a vossa família, e que tudo que o Senhor determinou para a sua vida se cumpra rapidamente, viu? É o desejo do meu coração, que o Senhor possa nos ajudar a alcançar o que Ele deixou para nós na sua palavra. Não é nosso interesse criar doutrina nenhuma, apenas falar sobre a doutrina que já está na palavra de Deus, né? Porque a palavra do Senhor é o que realmente importa para nós. Eu não gosto de ficar discutindo, não. Eu pego a palavra, leio a palavra, procuro passar o que eu tenho aprendido e deixo, né, que o Espírito de Deus ele possa orientar cada um, abrir o entendimento de cada um. Eu, quando venho estudar com vocês a palavra de Deus, eu abro mão de todo o meu próprio conhecimento, de tudo que eu já estudei, abro mão de qualquer discriminação, de qualquer desavença, eu sei tudo. Não, eu não sei nada, eu sou apenas uma pulga no deserto. E procuro ler com você a palavra de Deus e conversar um pouquinho sobre aquilo que nós temos lido, na verdade. É isso que eu quero e peço ao Espírito do Senhor que, em nome de Jesus Cristo, Ele esteja conosco nesse nosso estudo. Amém? Sobre o arrebatamento, hoje eu quero falar sobre tendo como base, alguns versículos bastante conhecidos de vocês. E quem puder me acompanhar na leitura dos versículos, que eu já deixo sempre separado, eu tenho todos num local já preparadinhos para não ficar perdendo tempo aqui, eu já quero começar lendo João, o Evangelho, capítulo 14, verso 2 e 3. Logo após, estarei lendo com vocês 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, e logo após, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, ok? Então, em João, capítulo 14, versos 2 e 3, está escrito desta forma, como passarei a dizer agora. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Agora, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versos 51 e 52, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, né? Mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amados, quando leio passagens como estas, eu fico feliz, meu coração se alegra, se regozija muito em
saber que em breve nós deixaremos este velho mundo de pecado e de tristeza. Num dia feliz, só posso dizer assim, os crentes serão arrebatados corporalmente e levados vivos ao céu. Vivos. As almas e os espíritos daqueles que morreram crendo em Cristo, depois de terem estado conscientemente com Ele durante esse espaço de tempo, nesse ínterim, voltarão do céu com o seu Senhor para receberem seus gloriosos corpos ressurretos. Sim, vai acontecer isso, vai chegar um momento em que o paraíso se abrirá. As almas, os espíritos, aqueles que já morreram, estão com Cristo, descerão para pegar os seus corpos ressurretos e serem imediatamente arrebatados, transformados enquanto arrebatados para o seu encontro definitivo com o Senhor. É quando muitas vezes eu digo que ninguém vai para o céu morto e ninguém vai para o inferno morto, tá? Ou para o céu ou para o inferno. É necessário que haja uma ressurreição, porque o homem só é homem se ele tiver corpo, alma e espírito. Se tiver só a alma, não é um homem. Se tiver só o corpo, também não é um homem. Se tiver corpo e espírito, não é um homem. Se tiver corpo e alma, não é um homem. Um homem, ele é triuno, corpo, alma e espírito. Ele vai para o céu ou para o inferno. Por isso, todos ressuscitarão. Os que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo, terão seus corpos transformados instantaneamente e serão amados de Deus, arrebatados com os santos de toda a era da igreja, para encontrar a Cristo em algum lugar além, nos ares, é melhor falar assim, como a Bíblia diz, morar nos ares, se encontrar com o Senhor nos ares. E ele, o Senhor, ele pessoalmente acompanhará essa inumerável multidão à presença de seu Pai no céu, conforme ele prometeu. E pode ter certeza que tudo que Jesus promete, ele cumpre. Tudo. Dezenas de vezes, nós, quando estamos lendo as Escrituras, meus amados, nós vemos passagens bíblicas que descrevem esse evento e concordamos mentalmente com tudo que elas dizem. Mas, infelizmente, para muitos de nós, essas verdades ainda não penetraram em nossos corações e tiveram bem pouco efeito prático em nossas vidas. Infelizmente, com muitos de nós é assim. Nós sabemos que Jesus veio, mas não procuramos mudar em nada, não procuramos nos preparar para um encontro com Ele, um encontro definitivo, e vivemos de qualquer forma, levamos a nossa vida de qualquer maneira. De alguma forma, a realidade extasiante do arrebatamento e o fato espantoso de que poderia acontecer a qualquer momento não penetram na mente de muita gente. Eu arriscaria dizer até da maioria. Não, esses ensinos não penetram na mente de muita gente. Eu pergunto por quê? Por que tanta dureza de coração para crer no que está escrito na palavra de Deus, meus amados? Parece ser uma história que já foi contada tantas vezes que já perdeu o significado e a capacidade de nos mover e motivar. É sobre isso que muitas vezes me pego pensando. Qualquer entusiasmo inicial que essa promessa
possa ter despertado, já foi abafado pela percepção de que crentes vêm esperando há séculos pela volta de Cristo para levá-los ao céu, e isso ainda não aconteceu. Aí agora muitos de nós se pegam perguntando o seguinte: por que iria acontecer na nossa vida? Se até agora não aconteceu, por que seria logo na minha geração? Sim, por quê? Será que tem razões para isso? Será que há razões para essa demora, meus amados? Nós temos que ser sinceros, não é verdade? Eu me lembro muito da palavra de Deus que diz que um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Não é? Cristo, Jesus, nosso Senhor, poderia ter voltado em qualquer momento passado da história, mas não fez isso. Não fez isso. Nossa geração, entretanto, tem indícios que nenhuma outra geração teve. Isso eu sou obrigado a concordar. Não é? Indícios de que a volta prometida de nosso Senhor deve acontecer muito em breve. Muito em breve. O retorno de Israel à sua terra, depois de 2500 anos, mais um pouco, e o fato de que as nações do mundo estão finalmente enviando reforços ou esforços, melhor dizer, esforços, o que eu queria dizer é esforços, esforços sérios para obter a paz entre árabes e judeus, são apenas dois fatores desses novos indícios desconhecidos nas gerações anteriores. E você pode ter certeza, meu amado, que enquanto não houver paz em Jerusalém, não haverá paz no mundo. A paz do mundo depende da paz em Jerusalém. Você pode ter certeza disso. Em Israel é preciso haver paz para que haja paz no mundo. Alguns críticos, né, e é até bom que haja críticos, eles fazem objeção à palavra arrebatamento. Não gostam da palavra arrebatamento, e porque dizem que ela não se acha na Bíblia. Na verdade, irmãos amados, o seu equivalente latino se acha na tradução latina de 1 aos Tessalonicenses 4:17. A palavra latina rapturus significa o ato de ser apanhado subitamente num êxtase, o que é o exato equivalente da palavra portuguesa arrebatamento. Arrebatamento. Em qualquer outra língua, isso é exatamente o que a Bíblia declara que vai ocorrer quando Cristo Jesus voltar para levar os seus para a casa de seu Pai. Pai dele e nosso Pai. Nós somos filhos de Deus? E lá, foi ele que disse, há muitas moradas. Essa foi a promessa que Jesus fez. E ele não vai deixar de cumprir essa promessa de jeito nenhum. Você pode ter certeza que o Senhor fala, ele cumpre. Ele não deixa as suas boas palavras caírem por terra nunca. Nunca. A esperança do arrebatamento é um ensino peculiar ao cristianismo. E somente por causa disso é uma doutrina muito mais importante que a maioria dos crentes quer admitir. A maioria não quer admitir a importância dessa doutrina do arrebatamento. E eu digo para vocês uma coisa, qualquer coisa que diminua a singularidade do cristianismo
enfraquece o seu alicerce e aumenta o perigo de confusão e comprometimento. Viu? Pode ter certeza disso. Qualquer coisa que venha diminuir a singularidade do cristianismo. Antes da primeira vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso amado Redentor, há 2000 anos atrás, sempre que eu falar assim, milhares de anos, eu arredondo, 2000 anos atrás, sim, já passamos um pouquinho, né? Nada se sabia sobre o arrebatamento, nada. Por isso, o apóstolo Paulo o chama de um mistério, entre aspas, viu? Um mistério que foi revelado. E embora Enoque e Elias tenham sido arrebatados vivos ao céu, foram casos excepcionais que não ofereciam qualquer esperança aos crentes da época do Antigo Testamento. Embora Enoque e Elias houvessem sido arrebatados, os crentes do Antigo Testamento não esperavam serem arrebatados também como eles foram. E eu digo mais agora, embora o budismo, o hinduísmo, o islamismo e outras religiões do mundo ofereçam algum tipo de vida celestial depois da morte, nenhuma delas oferece aos seus fiéis a perspectiva de serem arrebatados vivos ao céu. Nenhuma. Somente Cristo Jesus, nosso Senhor, o conquistador, o vencedor da morte, faz essa promessa aos que nele creem. Apenas Jesus prometeu isso. Não é bom saber que temos uma promessa jamais feita antes, concorda comigo? Não é bom ter essa promessa? Sabendo que aquele que prometeu não pode mentir? É bom demais, né, amados? É bom demais. Não é sem razão que Paulo chama o arrebatamento de a bendita esperança. É assim que ele chama o arrebatamento em Tito 2,13. É muito gostoso saber dessa bendita esperança. E esse ensino não é periférico nem opcional. Não é uma opção. Está de tal modo entretecido na nossa fé que não pode ser dela retirado. Não pode, por mais que tentem retirar essa fé no arrebatamento do meu coração, ninguém vai conseguir. E nem do coração daqueles que realmente creem nas palavras de Jesus, o Senhor, o nosso Senhor. Nós podemos ver, ao estudar as Escrituras, amados de Deus, que Paulo considerava a esperança de nossa aparição com Cristo na glória. Ele considerava essa nossa aparição com Cristo na glória a principal motivação para uma vida piedosa, para que nós pudéssemos procurar nos santificar cada vez mais. Sim, é uma razão bem forte, você não acha? Até mesmo ao ensinar a lembrança da morte de nosso Senhor, através da participação do pão e do cálice, Paulo observou que isso seria feito, aí agora coloca entre aspas, até que ele venha. Até que ele venha. Os cristãos participam da ceia ou participarão até que ele venha. Em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 26. Até quando devo participar da ceia? Até que ele venha. Esta esperança se acha no coração do cristianismo. Todo verdadeiro cristão tem esta esperança. Não estamos sugerindo que uma pessoa precise crer no arrebatamento para ser salva. Se você pensou
que eu quis dizer isso, não foi. O arrebatamento não é parte do Evangelho. Somos salvos, meus amados, crendo que Cristo morreu pelos nossos pecados. E tendo morrido, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Os que pertencem a Cristo Jesus, nosso Senhor, serão levados ao céu no arrebatamento. Quer creiam no arrebatamento ou não. Muitos não gostaram do que eu disse, mas é verdade. Não dependo de crer no arrebatamento para ser salvo. Depende de eu crer no sacrifício de Jesus Cristo. Eu creio que o sangue que foi derramado na cruz do Calvário comprou a mim toda a minha vida para servi-lo. Agora, quer creia no arrebatamento ou não, quer tenha ouvido ou não sobre arrebatamento, não tenham sido ensinados ou tendo sido, subirão no arrebatamento para o céu. Pode ter certeza disso. Mas se, porém, não levarmos a sério a promessa de Cristo de nos levar para o céu, por que razão iríamos crer em qualquer outro de seus ensinos? Por quê? Se nós não vamos crer no ensino, também não vamos crer no outro. Alguém diz que a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus, que ela não é a palavra de Deus, e que uns versículos não são corretos e outros são. Quais são os corretos e quais são os não corretos? Ou a palavra de Deus é totalmente verdadeira, ou ela não é a palavra de Deus. A Bíblia, ou ela é a verdade, ou ela não é a palavra de Deus. Eu não tiro um tio, nem um i da Bíblia Sagrada. Ah, mas pode ter sido traduzido errado. Pegue as diversas traduções, estude. Veja se o Espírito de Deus não vai confirmar no teu coração que ela é verdade. Totalmente, ela é 100% verdadeira. Não existe erro nas Escrituras Sagradas. Pense no impacto das palavras de Cristo quando ele disse: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha o também aí. A promessa que ele fez a seus discípulos, naquela ocasião, não é lógico, não foi a de que morreriam e iriam para o céu, embora isso fosse verdade. Cristo estava declarando especificamente que o dia viria em que ele retornaria do céu, ele retornaria pessoalmente para levar todos os crentes de uma só vez. De uma só vez. Os vivos e os mortos, aos quais ele ressuscitaria, para a casa de seu Pai no céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. É para lá que ele vai nos levar. Essa promessa jamais foi feita antes. Jamais. Paulo desenvolve a ideia, viu, desse futuro acontecimento único e misterioso que é a volta de Jesus, e o explica em maiores detalhes. O alicerce dessa esperança permanece sendo a promessa pessoal de Cristo, porque ele não é homem para que minta, irmãos. Ele não pode mentir. E nós precisamos lembrar que a ocasião em que essa promessa foi feita deve ser lembrada para que se tenha uma perspectiva correta, para que não venhamos nos enganar, interpretando errado. Não.
A promessa do arrebatamento foi feita na noite em que Jesus foi traído, na mesma ocasião e como parte integral de sua revelação aos discípulos sobre a sua morte na cruz. Certamente, meus amados, era na cruz. Não existe evangelho sem cruz, viu? Não existe cristianismo sem cruz. E certamente era na cruz que ele pensava quando disse: vou preparar-vos lugar. Não era questão de mobiliar o céu para a nossa chegada, mas pagar a penalidade de nossos pecados para que o céu pudesse nos receber. E isso não é motivo de alegria? Não é motivo para a gente saltar, pular, dançar? É motivo de muita consolação saber disso. É muito bom, amados do Senhor. O céu está no coração do cristianismo. Cristo não veio, ao contrário do que ensinam alguns, para nos restaurar ao jardim do paraíso que Adão perdeu. Mas ele veio para nos preparar para o céu. Ele não veio para remodelar esta velha criação, mas para fazer uma nova. Portanto, meus amados, a grande tarefa da igreja não é resgatar este mundo da destruição. Não é melhorar a sociedade, mas é chamar do mundo os pecadores e transformá-los em cidadãos do céu. Cidadãos do céu. Cidadãos que vigiam enquanto esperam pela volta do Senhor para levá-los para lá. Nossa esperança não se acha em apólices de seguro. Não, você não precisou e nem precisa ir ao Bradesco, a um Banco Itaú, a um Banco do Brasil, ou a um banco no exterior para fazer um seguro que te garanta o céu. Porque nossa esperança não está numa apólice de seguro e nem também em nenhum tipo de aposentadoria confortável num belo condomínio. Não, nossa esperança é eterna, é celestial, de onde esperamos, aleluia, a volta de nosso Senhor e Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Mestre, nosso Emanuel. Aleluia. Tem hora que a gente se empolga, porque é muito bom pensar nisso, meu amado. É muito bom. A volta do Senhor será a qualquer momento. Ele virá para nos arrebatar ao seu encontro nos ares. Que coisa gloriosa! A morte vergonhosa de Cristo na cruz, onde ele suportou, além da maldade do homem, o juízo de Deus contra o pecado, não tinha como objetivo prover um exemplo de ideais nobres e alto sacrifício a ser seguido pelo restante da humanidade. Verdade. Parei um pouquinho para que você pense nisso. Ele não queria que ninguém ficasse se crucificando. Ele não queria que ninguém se auto-flagelasse. Porque o que tinha que ser conseguido foi ele que conseguiu. Conseguiu
através do seu próprio sacrifício. Ele entregou-se a si mesmo, por mim, por você. Quer eu mereça, quer não mereça, e merecer nenhum de nós jamais vai merecer. Ele não, quando deu a sua vida na cruz, ele não estava dando um exemplo a ser seguido pelo restante da humanidade, enquanto tentamos salvar a Terra de um desastre ecológico, nem de levar o planeta de volta ao seu estado edênico. Não era essa a intenção, muito longe de qualquer coisa parecida com isso. Muito longe. Ele, Jesus, o Cristo de Deus, nos redimiu da maldição da lei. Uma lei que exigia nosso eterno banimento da presença de Deus por causa do nosso pecado. E tornou possível a nós entrar onde Adão jamais pôde entrar. Sim, Jesus fez isso. Jesus fez muito mais do que nós possamos sequer pensar. Adão e Eva experimentaram a companhia temporária de Deus quando ele vinha e caminhava pelo jardim na viração do dia. Nós, eu e você, temos, pela habitação do Espírito Santo, uma companhia mais íntima, 24 horas por dia, não é só na viração do dia, 24 horas por dia. E iremos morar com Deus em sua morada celestial para sempre. O que você acha disso? Acha que eu estou sonhando? Pois se é um sonho, eu não quero acordar. É minha esperança. Quem sabe a sua também. Queira Deus que seja. O pecado entrou no paraíso do Éden. Entrou, chegou. Chegou lá. Deus havia avisado. Deus havia falado. Mas entrou o pecado. Jamais poderá entrar no novo universo de Deus. Jamais poderá entrar onde Deus está, onde Deus nos levará, onde Ele estará conosco. E embora criados perfeitos e inocentes, Adão e Eva puderam, amados, pecar e, como resultado, morreram e trouxeram a morte sobre todos os seus descendentes, sobre todos eles. Somos novas criaturas, criadas em Cristo Jesus, sobre quem o pecado e a morte perderam o seu poder. Adão e Eva podiam ser e foram expulsos do Éden. Nós nunca seremos expulsos do céu. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e homem numa só pessoa, nos leva a uma nova e indissolúvel união entre Deus e o homem quando ele viver em nossos corações, e ele nunca nos deixará ou abandonará. Dá uma olhadinha em Hebreus 13:5.
Amados de Deus, depois que o Senhor entrar no teu coração, ele nunca mais sairá. Nunca mais. Eu costumo, às vezes, até brincar, embora o assunto seja muito sério. Eu digo assim, depois que Jesus te laça, ele não larga mais o laço, não. Você é dele. Vai ficar com ele para sempre. Ele não vai abandonar a gente. Ele não nos deixará sozinhos. Não. Ainda que o mais querido amigo, a pessoa mais querida possa nos deixar ou virar as costas para nós, Jesus não fará isso. Nunca. Nosso arrebatamento para fora deste mundo, em direção ao céu, é o objetivo final da nossa redenção. É o fruto mais empolgante da cruz que Cristo poderia partilhar com seus discípulos na noite em que foi traído. Parafraseando suas palavras, preste atenção no que eu vou dizer agora. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu quero levar vocês para lá. É por isso que permitirei que me crucifiquem e carregarei, por amor a vocês, o peso da ira de Deus contra o pecado. Eu não deturpei a palavra, eu parafraseei o que Jesus Cristo disse. Os discípulos ficaram empolgados com a perspectiva de reinarem com ele em tronos terrestres. E algum dia irão fazer isso, sim. Irão sim. Eles estavam, aliás, não quero me referir a eles agora, é melhor me referir a Jesus. O Senhor, o próprio Jesus, estava mais preocupado, entretanto, com que eles entendessem que ele iria levá-los à casa de seu Pai no céu. Seria muito melhor ir para a casa do Pai no céu do que se assentar em tronos terrenos. Ele queria que eles entendessem isso, viu? Somente vindo do céu, eles poderiam voltar com ele para reinar sobre esta terra em seu reino milenar. Precisamos, amados, todos ser levados ao céu em primeiro lugar, pois é do céu que os santos virão com Cristo para reinar com ele no seu reino. Esse fato precisa tomar conta de nós. Esse fato tem que estar em nós. Ter esta fé precisa estar em nós. Ter isto é que vai nos encorajar a enfrentar todas as lutas, todas as dificuldades, todas as objeções, aguentar todas as críticas. Porque tem muita gente que não quer ver, mas não é porque muita gente não quer ver que eu também não quero. Eu quero ver sim, com certeza, amados, com certeza. Mais uma vez, nós vemos aqui uma diferença significativa entre Israel e a igreja. Os que dizem que a igreja assumiu o lugar de Israel e agora tem todas as promessas, menos as maldições, menos as maldições, tem todas as promessas que se aplicavam ao povo escolhido, fazem um péssimo negócio, irmãos. Fazem um péssimo negócio. Israel recebeu a promessa de uma terra e um reino neste planeta. A igreja, veja bem a diferença, a igreja tem a promessa de um lar no céu. E o governo de todo o universo, um novo universo, um novo céu, que Deus criará
quando o presente universo sair de sua presença. Ele renovará todas as coisas. É fácil perceber o tremendo entusiasmo e alegria no coração do apóstolo Paulo enquanto escrevia tais versículos para nos ensinar. Uma pequena amostra das passagens que prometem essa maravilhosa herança está aqui nos versículos que eu estarei lendo para vocês. Preste atenção aqui agora. Pois, tenho certeza que você conhece, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E onde é que você acha isso? Na Bíblia. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Agora, ouça o seguinte. Em 1 aos Coríntios 3, 21 até o 23. Veja só. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Cristo falou continuamente sobre o céu. Ele animou os que criam e eram perseguidos por sua causa. E você ouviu isso, não é? Eu digo que ouviu porque quando eu leio Mateus capítulo 5, eu me sinto como se eu estivesse lá ouvindo Jesus falar: regozijai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. E como eu me imagino lá, eu imagino que quando você está lendo esta palavra, também se sinta lá, assentado lá, ouvindo Jesus falar. Não sei se na grama, se numa pedra, mas ouvindo. Viu, meus amados? E ele aconselhou todos os seus ouvintes a juntarem tesouros, não aqui na terra, mas no céu. Mateus 6, 20. Aqueles que o seguissem fielmente, ele prometeu uma grande recompensa no céu. No céu. Mateus 19, 21. No céu. Certamente, o céu estava em seu coração continuamente e era o tema predominante em tudo que ele ensinou. O seu alvo, o alvo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, era levar para lá os redimidos para estarem com ele para sempre. Para sempre. Aqueles que do mundo ele comprou, aqueles que do mundo ele recebeu do Pai, estarão para sempre com ele. O céu era o lugar de onde Cristo veio e para o qual retornou. Aos descrentes, ele também tinha uma palavra. Sim, ele disse: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Quando eles lhe perguntaram o que queria dizer, sabe qual foi a resposta? Ele disse: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou.
Confira essas palavras em João capítulo 8, versos 21 e verso 23 também. A Pilatos, sabe o que ele disse? Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Em João 18, 36. Sim, é fácil de você ler isso aí e deixar entrar no seu coração. Agora, aos seus, sabe o que Jesus disse? Ele disse o seguinte: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Olha onde é que está isso. Em João 15, versos 19 e verso 20. E ele os ensinou a orar, irmãos. Pai nosso que estais nos céus. Veja, Mateus 6, 9. E assim, entregarem-se aos cuidados de Jesus, trabalhando pelo seu reino eterno. Um reino que não é deste mundo. Um reino que não é deste mundo. Você trocaria recompensas terrenas por celestiais? Porque, irmãos, nós temos uma vocação celestial, segundo Hebreus 3, verso 1. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênção celestial ou bênção espiritual, para ser fiel ao texto, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3. E é nos céus que Deus nos reservou uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível. Imarcessível, não pode murchar nunca. Isso você lê em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 4. E de fato, meus amados, nossa esperança está nos céus. Veja Colossenses, capítulo 1, verso 5. Nos céus, onde nossos nomes foram escritos. Leia Lucas, capítulo 10, verso 20. Leia para você ver, não ficar apenas nas minhas palavras, não pensar que são palavras que eu estou colocando de mim mesmo, não. Vai lá, Lucas 10, 20. Não é sem razão, portanto, que nossos corpos ressuscitados serão corpos espirituais, conforme está registrado em 1 Coríntios 15, 44, e celestiais, nos versos 49, e também em 2 Coríntios 5, 2, corpos apropriados à vida na presença de Deus, porque eu acho que você vai concordar comigo que esses corpos aqui estão totalmente inapropriados nos nossos corpos para ter uma vida na presença de Deus. A alegria no céu será tão intensa, pense nisso, tão intensa e eterna, que precisaremos, amados, de corpos novos e gloriosos, para apreciá-la e expressá-la plenamente. O céu é muitas vezes apresentado como um lugar de pompa e protocolo. Esquecemos, amados, aquilo que Davi sabia. Esquecemos o que Davi já sabia. Ele disse no Salmo 16, 11, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Eu às vezes fico me imaginando, eu imagino
Eu às vezes me dou assim coisas de loucura e eu fico imaginando Deus, né? Eu sei que Deus não tem um corpo, se eu disser que tem um corpo é um erro grosseiro, mas eu imagino com Deus olhando para o Filho, após o arrebatamento, a igreja toda no céu, e Deus, o Pai, o meu Pai, o seu Pai, o Pai de Cristo Jesus, o nosso Pai, o Pai dizendo para o Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador: meu filho, este céu nunca foi tão bonito como está agora, por causa da tua presença, por causa do teu corpo glorioso, na presença de Deus. Olha, meus amados, eu perguntei se você trocaria recompensas terrenas por celestiais. Por quê? Eu perguntei, eu fiz essa pergunta pensando no que eu vou dizer agora. Que Cristo suportou a cruz. Mas por que ele suportou a cruz? Mas Hebreus 12, 2 nos explica. Em troca da alegria que lhe estava proposta. Uma alegria que ele deseja compartilhar conosco no céu. Isso para conhecer essa alegria. Eu e você precisamos partilhar da vergonha e do opróbrio da cruz. Eu sempre digo, não existe evangelho sem cruz, não existe cristianismo sem cruz. Para partilhar da alegria celestial, vamos partilhar também da vergonha e do opróbrio da cruz. Por isso, o cristão acha que a sua vida é tão difícil. Jesus não disse assim, vinde após mim? Vinde após mim? Ele não fez esse chamado, esse convite? Como poderíamos esperar um caminho diferente daquele seguido por nosso mestre para alcançar a alegria celestial? Como? O escritor da carta aos Hebreus elogiou os leitores por terem aceitado alegremente o espólio dos vossos bens terrenos, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Patrimônio superior e durável. Porque alguém, é uma pergunta, seguiria voluntariamente um caminho de perseguição e até a morte, a não ser que a recompensa, meus amados, que a recompensa por fazê-lo fosse muito maior do que as perdas sofridas. Certamente, a recompensa do céu supera infinitamente qualquer coisa que a terra possa oferecer. Paulo, o apóstolo dos gentios, ele entendeu isso. E ao entender isso, ele escreveu: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória, ou, para ser fiel ao texto, para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por quê? As que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E o que eu fiz? Eu li aqui, agora para vos dizer isso, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 17 e verso 18. Nós podemos ainda ir mais adiante, poderíamos, mas eu vou deixar. Aliás, nós vamos sim.
Eu ia deixar, mas eu vou falar mais um pouquinho, né? Conforme diz a letra do hino, quando virmos a Cristo, veremos que tudo valeu a pena. Quando virmos a Cristo, cada provação será pequena. Há um hino que diz isso, né? Eu vou pedir licença a você, um instantinho só, para pedir aqui uma ajuda para alguém acender a luz aqui para mim, porque está ficando escuro e daqui a pouco eu não consigo terminar meu vídeo. Com licença. Dan! Por favor, Dan. É o meu menino aqui de 9 aninhos. Acende a luz aqui da cozinha para o tio, por favor. Voltamos, irmãos. Perdoe a minha interrupção. Obrigado, Dan. De nada. Nos estudos anteriores, nos vídeos anteriores, oferecemos várias razões pelas quais o arrebatamento e a segunda vinda são dois eventos distintos. Com o primeiro, ou seja, o arrebatamento, ocorrendo no começo, e a segunda vinda no fim da 70ª semana de Daniel. Ou seja, o arrebatamento é antes da 70ª semana de Daniel. E a volta de Cristo vem depois da 70ª semana de Daniel. É isso que eu preciso que você entenda. Primeiro, Cristo precisa vir para os seus santos para levá-los para o céu. De outra forma, jamais poderia vir com os seus santos do céu para socorrer a Israel na batalha do Armagedon. O arrebatamento, meus amados, acontecerá quando menos se esperar, a qualquer momento. Ele vai pegar todos de surpresa. Quando se diz que ele vem como ladrão, como é que o ladrão vem à noite? Vem de surpresa, ele não avisa, eu estou chegando, peraí, tranca a porta, ou abre a porta para mim que eu estou chegando. Não, ladrão não diz isso, ele vem de surpresa. E o arrebatamento também virá de surpresa, quando menos estiver sendo esperado. Já a segunda vinda acontece apenas depois de todos os sinais terem sido dados e todos souberem que Cristo está prestes a voltar em glória e poder. O arrebatamento ocorre em meio à paz. Em meio à paz. O arrebatamento ocorre em meio à paz. 1 aos Tessalonicenses 5:3. Confira lá, por favor. E a segunda vinda em meio à guerra. Apocalipse 19, versos 11 até o 21. É simplesmente impossível colocar no mesmo referencial de tempo e no único evento as afirmações mutuamente exclusivas que o Novo Testamento faz sobre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. É impossível. Mas isso, será que significa que ainda há duas voltas de Cristo? É a pergunta de muitos que protestam. Mostre-me no Novo Testamento onde se diz que Cristo ainda virá duas vezes. A resposta, amados, a esse argumento é muito óbvia. É muito óbvia. Mostre-me no Antigo Testamento onde se afirma que há duas vindas. É claro que passagem alguma afirma isso,
Mas, como nós já comentamos em vários vídeos, a conclusão é inescapável. É inescapável, meus amados. Era impossível colocar no mesmo referencial de tempo e num único evento tudo o que o Antigo Testamento dizia sobre a vinda do Messias. E por não terem entendido as duas vindas, as multidões rejeitaram a Jesus, porque não entenderam as duas vindas. As multidões rejeitaram a Cristo. O mesmo acontece hoje. Você pode ter certeza disso. É a mesma coisa. Hoje não é diferente dos tempos passados, não. Há muitos que se chamam cristãos, mas que acabarão seguindo o anticristo, por acharem que ele é o Cristo. Isso não me surpreende. Surpreende você? A razão para essa confusão é basicamente a mesma de quando Cristo veio pela primeira vez. Essas pessoas focalizarão, pode ter certeza disso, elas colocarão o seu foco, a sua atenção e o seu esforço num reino terreno e na sua implantação, e estarão despreparadas para serem levadas ao céu. Isto porque estarão olhando para a terra. Estarão olhando para o homem, estarão olhando para si mesmos, estarão cheios de teorias cada vez mais mirabolantes e não estarão olhando para o céu, para Cristo Jesus, para a palavra de Deus. O que está no centro dessa confusão, meus irmãos, é a incapacidade de perceber que o arrebatamento e a segunda vinda são dois eventos distintos, separados por um intervalo de tempo. O arrebatamento e a segunda vinda são dois eventos distintos. Arrebatamento, segunda vinda. Entre eles, um espaço de tempo. Como numa partida de futebol. É uma única partida. Mas se tem o quê? 45 minutos, um intervalo de 15 minutos e recomeça o jogo. Mas é um jogo só, ninguém diz que são dois jogos. Assim também, uma vinda só, mas dois eventos distintos, separados por um período de tempo. Me perdoe por haver espirrado. Eu tenho uma rinitezinha que às vezes me atrapalha, né? E mesmo assim foi a primeira vez que aconteceu. Voltando ao nosso estudo que já está no final por hoje, né? Desta vez. As palavras do próprio Jesus indicam que se trata de dois eventos distintos. Sim, ele diz, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele disse isso. E quando ele diz isso, nós podemos ver que é um compromisso pessoal de Cristo, reservado apenas para os seus. Era disso que Paulo falava quando ele disse, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É disso que fala o arrebatamento. Cristo tomando para si a sua noiva para apresentá-la ao seu Pai. A segunda vinda tem um propósito inteiramente distinto. E que propósito é esse? Socorrer Israel em meio à batalha do Armagedon.
e destruir o anticristo e o seu império do mal. Esse encontro extasiante e longamente esperado do noivo celestial com sua noiva, levando-a à casa de seu pai, não poderia acontecer ao mesmo tempo em que ele volta dos céus acompanhado dos exércitos celestiais para destruir o anticristo. E com ele suas forças em combate, é lógico, não é? Vocês já ouviram falar disso muitas e muitas vezes. A promessa de que seremos arrebatados para encontrar a Cristo nos ares e estar para sempre com ele, não se encaixa com a promessa igualmente válida de sua descida até o Monte das Oliveiras para salvar Israel. E tampouco pode a intimidade do encontro de Cristo com os remidos de toda a era da igreja, que já o conhecem e creem nele, ser confundida com a tremenda demonstração de poder quando todo o olho o verá e quando ele se revelar no Armagedon para aqueles que o rejeitaram. Alguns, irmãos, argumentam que há, afinal de contas, um meio de fazer do arrebatamento e da segunda vinda um único e o mesmo evento. Eu creio que já tenha demonstrado que o arrebatamento ocorre em tempo de paz e a segunda vinda em tempo de guerra. O arrebatamento, quando menos se esperar, e a segunda vinda, depois de uma série de sinais terem sido cumpridos, quando não houver dúvidas de que Cristo está às portas. Assim, os dois eventos não podem ocorrer ao mesmo tempo. Eu friso bem isto. Os dois eventos não podem ocorrer ao mesmo tempo. No entanto, na medida em que cresce entre os evangélicos tal crença, onde eles ignoram as razões que eu acabo de apresentar, as quais indicam um ensino totalmente errado, nós precisamos considerar a explicação que é oferecida para reunir esses dois fatos distintos num único evento. É sugerido que enquanto Cristo está descendo do céu para o Monte das Oliveiras, ele vai parar momentaneamente acima da terra e nos arrebatar para encontrá-lo. Isso é o que dizem os que são contrários à verdade bíblica. Então, continuando ainda na explicação deles, nos reuniremos aos exércitos celestiais e voltaremos à terra com ele. Além das razões, eu digo agora, além das razões de que já apresentamos, há vários outros problemas nesse ponto de vista. E o mais óbvio é que a linguagem das Escrituras não permite tal interpretação. A Bíblia é clara, não tem nada deturpado aí. Ela é clara, ela é correta. Nos versículos citados, quando começamos o nosso vídeo hoje, ou lidos, não é verdade? Eu li os versículos para você ouvir e te dei a referência para você conferir. Nesses versículos, Jesus promete voltar para levar-nos à casa de seu Pai. Esse é o significado total do que ele disse. Não pode ser dado outro significado. É impossível extrair dessa passagem que ele não volta para nos levar à casa do Pai, mas simplesmente nos levar ao seu encontro nos ares, para imediatamente descer com ele em sua vinda no Monte das Oliveiras. E além do mais, amados,
Esse ponto de vista não proporciona tempo para certos eventos que precisam acontecer depois do arrebatamento e antes que a igreja esteja pronta para voltar à terra com Cristo Jesus. É preciso um tempo. Não precisamos precipitar nada. Certamente, o primeiro acontecimento celestial depois que o Senhor nos levar será o tribunal de Cristo. E onde eu acho? Onde você acha? Você acha em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. E 1 Coríntios 3, de 12 a 15. Todos nós precisamos prestar contas ao nosso Senhor por cada ação e por cada vez que deixamos de agir, por cada palavra frívola e pensamento secreto. Sim. Está pensando que é fácil? Está pensando que Deus brinca? Quanto tempo, agora eu te pergunto, isso irá levar para ocorrer? Eu não sei quanto tempo vai levar. Certamente, isso não acontecerá enquanto pairamos numa pausa momentânea durante a descida do Senhor para o Monte das Oliveiras, e sim na própria presença do Pai. Agora, depois do tribunal de Cristo ter completado sua obra de julgamento, e ele tiver enxugado de nossos olhos toda lágrima, pois haverá lágrimas de tristeza e de alegria, certamente o noivo desejará passar um tempo com a sua noiva, a igreja glorificada. Certamente, não é? Terá muito o que nos dizer. Ele vai conversar conosco, irmãos. Não pense que não. Terá muito o que nos dizer. Seria muito estranho reunir-se a uma noiva apenas para trazê-la abruptamente de volta para a guerra mais violenta e destrutiva da história do planeta. Noiva e noivo passarão algum tempo juntos na casa do Pai. Será que você pode ver isso comigo? Consegue enxergar isso comigo? Será que eu estou louco? Se estou, bendita loucura. Bendita loucura. No tempo de Cristo, a noiva judia era levada à casa do pai do noivo, onde os dois ficavam a sós por 7 dias nos aposentos de lua de mel. Esse era costume, né? Era um costume que Cristo deveria ter em mente ao prometer levar sua noiva à casa de seu pai. Era um costume judaico. Aqui temos, nesse momento, mais uma vez a tal semana, em Apocalipse 19, logo antes do Armagedon, encontramos as bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. E para esse evento, e claramente como um resultado do tribunal de Cristo, quando tudo que pudesse contaminar a consciência de um crente terá sido purificado. Veja bem aí, por favor, veja bem. 1 Coríntios 3, 12 a 15. A noiva se vestirá com linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, versos 7 e 8. Agora, teríamos outros
motivos ou outras razões para um arrebatamento pré-tribulacional? Em Apocalipse 19, 11, encontramos Cristo retornando à terra em Armagedon. Para quê? Já disse aqui umas 2 ou 3 vezes. Para socorrer Israel. É um evento descrito com maiores detalhes em Ezequiel 38, capítulos 38 e 39, e em Zacarias, capítulos 12, 13 e 14. Acompanham-no os exércitos que há no céu, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Ora, acabamos de ver sua noiva, a igreja, identicamente trajada. Logo, segundos antes, eu citei isso. Ou aí em Apocalipse 19, 6 versículos antes, de modo que temos toda a razão para crer que ela, composta dos santos de todas as eras, representa pelo menos grande parte desses exércitos. Os exércitos que vêm com Cristo em Armagedon é a própria igreja, são formados pela igreja. Não há aqui qualquer menção de anjos vindo com Cristo, embora haja tal menção em 2 Tessalonicenses 1,7. Mas lemos que todos os santos o acompanham em seu retorno ao Monte das Oliveiras. Zacarias 14:5. Os santos não poderiam ser parte dos exércitos do céu se jamais tivessem estado lá. E tampouco poderiam acompanhar a Cristo desde o céu se nunca tivessem chegado lá, irmãos. Isso é óbvio, isso é claro. Uma vez mais, encontramos provas convincentes de que o arrebatamento da igreja tem que acontecer em algum tempo antes do Armagedon. Já oferecemos uma razão forte pela qual deva acontecer anos antes, uma vez que foi a formação da igreja que fez com que a 70ª semana de Daniel não seguisse imediatamente após a 69ª. A igreja precisa ser removida da terra para que essa última semana, ou seja, a 70ª semana, siga em o seu curso há tanto tempo adiado. Uma razão não menos convincente é o fato de que sem algum cataclisma global sem precedentes, o mundo nunca se unirá sob um único líder, por maiores e mais engenhosos que sejam os esforços. Judeus e árabes precisam ser reconciliados. Muçulmanos e hindus precisam pôr um fim no derramamento de sangue entre eles. E os cristãos precisam se unir às outras religiões. Invejas e ódios étnicos e tribais que perduram há séculos precisam ser removidos. O que poderia possivelmente pôr um fim ao nacionalismo, um fim na inveja entre as nações e na guerra entre grupos étnicos e religiosos rivais? O que poderia fazer com que o mundo inteiro
se unisse sob um novo governo mundial e uma religião mundial e se submetesse subitamente à liderança do anticristo como ditador mundial. Seria preciso um evento inconcebível de proporções cósmicas, eu disse proporções cósmicas, para lançar o mundo todo a um estado de paz e unidade, eu quero dizer, unidade internacional nos campos político, religioso e étnico. É exatamente isso que o arrebatamento será. O catalisador de Deus para abrir caminho para a 70ª semana de Daniel e para o último ato do drama da história humana. Consequentemente, o arrebatamento deve acontecer antes do período da tribulação profetizado por Cristo e explicado em Apocalipse. Muitos argumentos são levantados contra esse ponto de vista. Muitos argumentos. Por exemplo, um dos versículos citados no começo do nosso vídeo de hoje declara que o levantar dos mortos e a transformação dos vivos acontecerá ao ressoar da última trombeta. Lembra que eu li para você no início do nosso vídeo de hoje? Por isso, o arrebatamento não pode acontecer no período, ou melhor, no começo do período de 7 anos, pois a última trombeta não soa até bem próximo do fim. Apocalipse 11:15. Esse é o argumento contrário. 1 Coríntios, capítulo 15, 52, não identifica, eu disse não identifica, esta última trombeta, de modo que precisamos perguntar: a última trombeta de quê? Poderia ser a última trombeta da festa das trombetas, que está descrita em Levítico 23, verso 24. Imediatamente antes do Yom Kippur, ou seja, do dia da expiação. Assim, creem muitos que estudam as profecias bíblicas. Ou poderia ser outra última trombeta qualquer. Não temos detalhes. Quando Cristo descer do céu, poderá haver uma série de toques de trombeta, um após o outro, em sucessão rápida e musical, como se poderia esperar no anúncio de tal evento. E assim viria o toque final, a última trombeta, e os mortos subitamente ressurgiriam. Esta simples explicação pode ser tudo que é necessário. Certamente, Paulo não identifica a última trombeta como a 7ª trombeta de Apocalipse 11:15. E, na verdade, isso seria impossível, pois, como veremos no nosso próximo vídeo, ou nos próximos, um arrebatamento pré-tribulacional é a chave desse quebra-cabeças. Eu agradeço por você ter assistido este vídeo. Eu peço a você aí para você compartilhar com alguém que você tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Dê aí um joinha, faça um comentário qualquer.
E também digo uma outra coisa. Eu gostaria de pedir perdão a vocês por haver espirrado durante uns segundos aqui no decorrer do vídeo e também por ter que praticamente interromper o que eu estava dizendo para pedir para alguém acender a luz aqui, porque já estava começando a anoitecer e eu precisava de uma iluminação melhor. Você me perdoe e ore por mim, em nome de Jesus. Nosso próximo vídeo vai tratar de uma incrível ilusão crescente. Uma incrível ilusão crescente. E eu espero que você ore por mim, para que Deus coloque suas palavras em meus lábios e que eu possa estar ainda junto contigo, compartilhando aquilo que tenho aprendido do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém?